Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo, vendo? Boa noite. Douglas, como que vai Oi. ser a sua prova? Você vai seguir o roteiro que estava estipulado? Ou vai esperar alguma notificação da Unipam para aplicar ela? A prova, ontem já teve uma reunião, vou explicar agorinha como que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui o cronograma, compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, tá dando Eu não para tô ver. vendo nada. Dê um ok aí quem tá vendo. Beleza. Então, aqui eu tive que reformular o nosso cronograma, porque no dia que eu ia dar o primeiro diagnóstico, a primeira prova, foi um dia antes de começar, né, esse novo regime, que é o remoto. Então, eu tive que organizar todo o cronograma novamente, principalmente em questão de pontuação. E ontem foi feita uma reunião. Alguns professores conseguiram dar o primeiro diagnóstico em sala presencial e outros não. Então, no nosso caso, foi um dos casos que a gente não conseguiu fazer essa primeira prova. Que no dia, se eu não me engano, foi dia. Deixa eu ver aqui. Foi no dia 17/3. Espera aí, deixa eu pegar marca-texto aqui. Aqui, ó. Então, vocês fizeram aquele exercício de 2 pontos sobre água e tampão. O estudo dirigido de carboidrato vocês fizeram também, me entregaram em mãos. O carboidrato foi postado. Uma atividade de lipídio, nesse dia 17 aqui, seria a nossa prova. Só que foi um dia antes de começar tudo e foram 7 pessoas. Agora eu não vou me recordar as pessoas que foram, mas eu lembro que foi Tiago, Eduarda, Primavera, enfim, as pessoas que foram vão lembrar. Eu dei uma atividade sobre lipídios e falei que ia fazer, né, que ia repetir essa atividade para quem não tinha ido, porque muitas pessoas não foram em questão de transporte, enfim, por vários motivos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse APS, tá, sobre lipídios. O que foi feito? Eu dei um artigo, foi feito em dupla, tá? Então, podem juntar em duplas e cada um fica com a metade. Dentro desse artigo, os meninos fizeram 10 questões para mim, sendo questões abertas e questões fechadas. Então, por exemplo, podem ficar de dupla e cada um faz 5. Pode postar separado ou pode postar junto. Pode ser digitado ou pode ser manuscrito. Tá? Então, vocês vão elaborar 10 questões de acordo com aquele artigo sobre lipídios. Os meninos que já fizeram em sala de aula, só vai me mandar lá um ok, se precisar, né, eu peço para anexar alguma coisa, pode anexar uma folha em branco, porque de todo jeito eu verifico cada um mesmo. Então, os meninos que já fizeram, que eu tenho uma listinha ali, só manda uma folha em branco, não precisa fazer, e vale 2 pontos esse APS, tá? Então, o que eu tive que fazer?
Como cada aula a gente foi fazendo uma atividade, eu tive que distribuir essa pontuação nessas atividades. Então, tem atividade que vale 1 ponto, meio ponto, de proteína valeu 1 ponto, de vitamina meio ponto, e de hoje, que eu já até postei o material da aula e postei também essa atividade, vale meio ponto. Teve até uma pessoa que já fez, não me recordo quem. Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai ver os ácidos nucleicos, a gente vai finalizar, então, esses compostos orgânicos, em questão geral. Depois a gente vai adentrar aí no metabolismo de cada um, que é uma parte mais complexa. Então, sexta-feira agora não tem aula, porque é sexta-feira santa, né? Então, não vai ter aula online. No dia 14, que é terça-feira que vem, a gente vai fazer uma aula normal, que é o metabolismo, começar a entrar no metabolismo de carboidrato. E no dia 17, não vai ter aula, vai ter a prova, só que essa prova é no horário de aula. Já foi explicado para vocês como que funciona essa prova online? A gente já realizou uma prova de neuroanatomia. Ela foi disponibilizada por 2 dias no portal. Aí a gente fez ela e... Aí caiu junto. Entendi. O que acontece? Ontem foi repassado que essa prova é como se fosse uma prova presencial. Então, vai ficar aberta, por exemplo, na sexta-feira, no horário de aula, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais. Por exemplo, de 7 horas até as 9 horas da noite. Vocês vão ter 2 tentativas, tá? Cada professor escolhe quantas tentativas vocês podem ter. Eu vou optar por 2 tentativas. Repete para mim, eu não ouvi. No dia 17, que vai ser a prova, eu vou disponibilizar ela durante o horário de aula, que vai ser um pouco mais, na verdade, que vai ser de 7 às 9 da noite. E vocês vão fazer, e vocês vão ter 2 tentativas para fazer a prova. Porque lá a gente tem a opção de colocar quantas tentativas que o aluno pode ter. Tem professor que usa 1, 2, eu vou optar por 2, tá? Para vocês terem um tempo a mais e uma tentativa a mais. Então, no horário da prova, vocês vão realizar ela. E a hora que vocês realizam a prova, como vocês já fizeram, vai sair já a nota de vocês, né? A quantidade de acerto. Essa prova, ela vai ser tanto aberta quanto fechada. E qual que é o conteúdo que vai cair na prova? Como a gente já viu bastante coisa, a gente vai ver na prova esses conteúdos aqui, ó. Água e tampão, incluindo alguma atividade que vocês fizeram, né, sobre esse conteúdo, carboidrato, incluindo aquele balanço energético que vocês fizeram aquela continha em sala de aula, e sobre lipídios. Então, vocês vão ficar aí para estudar sobre os slides e os exercícios que a gente fez, tanto em sala de aula quanto em APS. Os outros conteúdos que a gente viu, proteína, vitamina, enzima, hoje ácido nucleico, não vai cair nessa prova, vai cair no segundo diagnóstico parcial. Alguma dúvida? Esses meio ponto aí, você explica pra mim, porque minha mãe tava aqui junto, ela conversou, não escutei a hora que você falou. Você quer saber de quê? Repete, por favor. Dessas atividades aí de meio ponto e sobre aquela que você deu em aula, que eu não fui, no caso. Sim, tá. Aqui que foi dado em sala de aula é essa aqui, ó, do dia 17, do 3, que foi um artigo, inclusive foi o mesmo artigo que eu dei para vocês fazerem aquele estudo dirigido, tá? Vocês vão fazer 10 questões, pode ser 5 abertas, 5 fechadas, independente da quantidade, eu preciso de questão aberta e fechada. E vocês podem fazer em dupla. Se, por exemplo, vamos supor que fica o Thiago e a Eduarda, que eu lembro que eles fizeram junto, se eu não me engano. Só que eles vão fazer de novo, né? O Thiago faz 5, a Eduarda faz 5. Pode me postar, por exemplo, Thiago me posta 5, a Eduarda me posta 5. Tá? Mas aí lá se forem fazer digitado ao manuscrito, coloca o nome da dupla. Tá? Então, vocês vão fazer 10 questões, o valor de 2 pontos. Eu vou deixar aberto numa quantidade maior de tempo,
tá? Porque são 10 questões. Então, vou dar aí 1,5 para vocês fazerem isso. Essas questões a gente que vai elaborar? Isso, vocês que vão elaborar essas questões. Entendeu? Vocês vão ler o artigo e vão elaborar as questões. Quanto a essas pontuações menores aqui, toda aula, como está sendo postada uma atividade, eu estou pontuando essas atividades, para depois eu não ter que dar um EPS muito grande com um valor maior de nota. Por exemplo, igual eu dei aquele estudo dirigido, que foi o primeiro que eu dei, que vocês responderam a questão do artigo, aquele lá, como eu dei 2 pontos, é uma pontuação. Foi pouco pela quantidade de trabalho que vocês tiveram, mas para eu não sobrecarregar vocês, eu estou dando essas pontuações pequenas em uma única questão que vocês estão fazendo após a aula ou durante a semana. Entendeu? Ô Douglas, então esses pontos dessas APS pequenas e essa prova, isso vai ser a primeira parte, no caso da primeira parte da pontuação que você distribuir, daquelas 3? Isso, a primeira parte. Às vezes, essas pequenas pontuações aqui podem estar incluídas um pouquinho mais à frente, tá? Mas, qual que é a quantidade de pontos aí que vocês vão ter? Nessa prova, são 6 pontos. Se eu não me engano, a segunda e a terceira prova, uma de 12, uma de 6, sei que o total vai dar 40 pontos. Porque 20 pontos é da colegiada, 20 pontos é do projeto integrador que vocês estão fazendo, e 20 pontos é da AVIM, que é a avaliação que integra todas. Tá? E essa semana ainda, eu já vou postar essas notas dessas atividades menores de vocês, tá? Então, vocês vão ficar acompanhando aí como que tá a nota de todos. Preciso que algumas pessoas me chamem no WhatsApp. Vou falar o nome aqui, mas eu vou digitar depois aqui também. Eu preciso falar a Laura Rodrigues, eu já conversei. Lucas Elias, tá aí? Me dê um ok quem tiver aí, tá? Daqui a pouco eu respondo essas perguntinhas aqui do chat. Lucas Elias, tá aí não? Michael, tá aí? Laura Emanuele. Eu tô aqui. Me chama, tá? Depois no WhatsApp, por favor. Vitor Braga, tá aí? E Matheus... Opa, Vitor Braga tá aí. Tá? Me chama lá no WhatsApp após a aula. Eu entrei agora. Matheus, tá aí? Matheus tá, né? Não? Matheus me chama. Não, Michael, teve uma atividade que você não postou, tá? Eu quero saber para eu postar as notas tudo certinho. Eu entrei agora. Falou eu? Tá. Então, após a aula, vocês me chamam no WhatsApp, por favor. Entenderam sobre a questão da prova e a pontuação? Deixa eu responder aqui. Atividade... Tá, eu vou repetir. Como estudar o balanço energético? Lembra daquela continha que vocês fizeram em sala de aula, em questão de como que é a questão de atividade física, se é sedentário, se não é, juntamente com a idade, a altura e o peso, vocês conseguem calcular se está tendo um ganho ou uma perda energética. Mas na prova vai estar todas as fórmulas, tá? Não precisa vocês decorar a fórmula nem nada, não. Na prova vai estar só para vocês substituírem os valores e fazer continha. Vou digitar aqui meu WhatsApp. Camila, Natália também não falei, né? Camila, me chama lá no WhatsApp. Mais alguma dúvida, pessoal?
Peraí que eu estou digitando aqui. Lucas Elias. Seu Elias? Acho que tem 2 Lucas, né? É eu mesmo, Lucas Elias ou Rodrigo. Isso. Você me chama lá, tá? Tá Laura, bom? vou repetir. Sim, Lucas Elias. Jesus, tá bom. Laura Rodrigues, oi. Você tinha dado uma prova, não tinha? Prova? Você não chegou a dar aquela prova que estava marcada antes da. Não, não. A prova foi o APS sobre lipídios que eu dei. Ah, tá. Não é porque Eu não dei aquela prova naquele dia, não. Tá? Então, ó, essas pessoas aí precisam me chamar. Pra gente resolver essas pontuações. Posso passar para a aula? Primavera, você não precisa, tá? Pessoal, vocês estão vendo meu slide aí de ácidos nucleicos? Não. Ainda tá no cronograma, Douglas. Tá. Dei um bom dia pra você aí, viu, Douglas? Beleza. Peraí, tá carregando aqui, pessoal. Oi, Michel. Senhora, tá uma tristeza, nem ninguém na rede hoje, não vi Saldinho, não vi Sol, não Cadê? vi Diego na rede. Aham, que isso? Hack? A cara de susto Entrou um hack aqui, só pode. Coitada.
Bom dia, gente. Ué, sumiu? Fala, Zezé. Bom dia aí, Zezé. Professor te ouvindo. Ô, Michael, oi, fala comigo. você tem o número do Douglas? Tem? Me envia lá, velho. Beleza. Pô no grupo, né? Pra que é pra chamar ele? Hã? Pra que é pra chamar ele? Uai, dizer que é porque nós não postamos uma PS. Que lasqueira. Eu fiquei com medo aqui já, ué. Eu também assustei, velho. Tá Foi doido. falando que é tanto de novo, falou o meu também. Nossa, advertência, ganha advertência. Ô, manda lá Estão me então. ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo e vendo? Então, vamos lá para a nossa aula. Estão vendo o slide, né? Então, vamos lá. A gente vai ver sobre os ácidos nucleicos hoje. E assim como os outros, só aumentar aqui. Assim como os outros compostos que a gente estava estudando, eles também são orgânicos. Opa, saiu enzimas aqui, desculpa, tá? A gente viu sobre proteínas, a gente viu sobre lipídios, a gente viu sobre carboidratos, a gente viu sobre as enzimas e vitaminas, e hoje a gente finaliza essa parte geral com os ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos também têm o carbono em sua composição, então são compostos orgânicos, diferente aí da água e dos sais minerais, que são compostos inorgânicos. A função, né, desses ácidos nucleicos, do núcleo, na verdade, do nosso organismo, é tanto de armazenar quanto de transmitir informação genética. Então, aqui a gente tem exemplificado uma molécula de DNA e aqui a gente tem uma fita simples de RNA, que a gente vai ver as diferenças daqui a pouco de cada uma. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo? E vendo o slide? Tá. Então, a gente tem essas diferenças, né? Em questão de tanto de função quanto de arquitetura molecular, de diferenças do DNA e do RNA. Então, a gente tem o DNA, que chama ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que chama ácido ribonucleico. Primeiro, por que chama ácido nucleico? Porque foram encontrados, né, antigamente, no material genético, no núcleo, esses ácidos. Porém, esses ácidos nucleicos, eles não estão só contidos no núcleo das células. Algumas organelas, por exemplo, mitocôndria, no caso da planta, nos cloroplastos, também tem a presença do ácido nucleico, do material genético. Por mais que, por exemplo, uma bactéria, um vírus, tenha uma estrutura mais simples, eles também contêm esse material genético aí, que são os ácidos nucleicos. Então, aqui, né, a estrutura do ácido nucleico. São formados, então, por nucleotídeos,
O que são nucleotídeos? O ácido nucleico ele é composto por 3 partes químicas. Aqui a gente tem elas separadas. A gente tem o grupo fosfato, né, que tem o fósforo aqui. A gente tem o açúcar. No caso aqui, por que chama pentose? Porque tem 5 carbonos aqui, esse açúcar. Tá? Então, esse açúcar que vai diferenciar de ser um DNA de um RNA. Se for um DNA, né, desoxirribose. Se for RNA, a gente tem aí a ribose, né, o ribonucleico. Então, juntamente com esse açúcar, a gente tem a base nitrogenada. Né? A gente tem aqui a estrutura química que dá para diferenciar. E o que é essa base nitrogenada? Essa base nitrogenada são aqueles adenina, timina, guanina, uracila. Então, a gente vai ver também qual que tem a afinidade por ligação. Aqui, só uma imagem mais ilustrativa dessa estrutura química aqui para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem o grupo fosfato no nucleotídeo. Aqui temos o açúcar, que é a pentose, que vai diferenciar DNA de RNA. E aqui a gente tem ligado a essa pentose a base nitrogenada, o A, C, T, U ou G. Quando a gente tem a pentose ligada com a base nitrogenada, a gente chama de nucleosídeo. E quando a gente tem essas duas estruturas aqui ligadas ao fosfato, a gente tem o nucleotídeo. Então, a primeira diferença aí delas é que no nucleosídeo tem a formação, a junção da pentose com a base nitrogenada, e no nucleotídeo tem um fosfato ligado a ele. Então, essa perguntinha aqui, né, respondida. Qual a diferença do nucleosídeo e nucleotídeo? Nucleosídeo, pentose, base nitrogenada, e nucleotídeo tem ainda a junção do fosfato. Então, qual que é a diferença entre o RNA e o DNA? Primeiro, o DNA, a gente vê que é uma fita dupla hélice. Hélice porque o DNA ele vai sendo empacotado e ele vai ficando de uma forma mais enrolada. E é uma dupla fita. Então, a gente tem 2 fitas aqui ligadas às bases nitrogenadas. Enquanto o RNA, ele é somente uma fita simples aqui. Em questão de base nitrogenada, o que diferencia o DNA do RNA? Tanto o DNA quanto o RNA possui a citosina, a guanina e a adenina. O que diferencia, então, o DNA do RNA é que no DNA a gente tem a base nitrogenada timina, enquanto no RNA ela é substituída pela base uracila. Outra diferença aí para a gente saber se é uma desoxirribose ou se é uma ribose. Aqui na estrutura química é bem simples da gente identificar. Na desoxirribose, no caso do DNA, a gente tem somente aqui um átomo de hidrogênio. Enquanto na ribose, a gente tem aqui uma hidroxila. A gente tem a adição aqui de um oxigênio. Então, a desoxirribose, ela apresenta um átomo de oxigênio a menos, aqui não tem ele, quando comparado com a ribose. Então, a gente consegue, então, diferenciar o DNA do RNA, porque ele é uma fita dupla hélice, enquanto a RNA é uma fita simples. No DNA, enquanto tem a timina, o RNA tem a uracila. Em questão de açúcar, o DNA ele tem somente um hidrogênio, então ele tem menos um oxigênio quando comparado com a estrutura ribose aqui, que tem essa hidroxila. Tudo ok até aqui? Tudo ok, pessoal? Até o momento? Ok, Douglas. Ok. Tá, vocês vão me dando um parecer aí, porque tem hora que eu acho que é porque o trem travou. Então, continuando aí.
A gente tem a classificação também das bases nitrogenadas. A gente tem 5 bases nitrogenadas que constituem lá o DNA e o RNA. Então, primeiro, né, vamos entender qual que é a classificação dessas bases nitrogenadas. A gente tem as bases nitrogenadas que são as purinas e as bases nitrogenadas que são as pirimidinas. Beleza. Quais são as purinas? A gente tem 2, a adenina e a guanina. E pirimidina, a gente tem a timina, a citosina e a uracila. Tá, mas como que eu vou saber diferenciar qual que é purina, qual que é pirimidina, através dessas estruturas químicas? É bem simples a gente conseguir identificar. Primeiro a gente tem que lembrar, primeiro, né, a parte de ácido nucleico, às vezes tem muita decoreba. Então a gente tem que entender que as purinas são dois tipos de purinas e 3 tipos de pirimidina. Vamos supor que eu não tenho aqui identificado qual que é purina e qual que é pirimidina. Como que eu vou saber diferenciar as purinas das pirimidinas? Aqui, de acordo com a estrutura química, vocês conseguem me falar qual a diferença delas? Alguém se habilita? Através da estrutura química da adenina e da guanina, o que é que diferencia das outras 3? Quem não souber, coloca um não aí. Não? Isso mesmo, Laura. Certinho. Aqui a gente percebe, vou deixar menor aqui só para eu explicar essa parte. Aqui na adenina e na guanina, vocês podem perceber que tem 2 anéis aromáticos. Enquanto nas outras, na timina, na citosina e na uracila, só tem um anel aromático. Então, se porventura não houver a classificação em algum local para vocês, e vocês precisarem identificar qual que é purina e qual que é pirimidina, vocês vão conseguir lembrar. Lógico que vocês têm que lembrar que purina tem 2 anéis aromáticos e as pirimidinas têm um anel aromático cada um. Certinho? Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Aqui a gente tem, então, uma dupla fita de DNA, né, em forma de hélice. E aqui a gente tem, lógico, um esquema bem complexo de como que isso funciona. Então, primeiro, vamos supor que a gente tem aqui um RNA, que não está representado. O RNA, gente, a função dele é sintetizar a proteína para todo o nosso organismo. O DNA, então, ele é uma fita dupla hélice, e quando ele vai sendo enrolado, juntamente com essas fitas, vão tendo o enrolamento de algumas proteínas que vão servir para ele ficar mais condensado. Então, essas proteínas, elas chamam histonas. Quando ela vai se enrolando com essas proteínas, esse DNA vai ficando bem condensado. Essa condensação a gente chama de cromatina. E quando essa cromatina ainda consegue ter um enovelamento ainda mais forte, mais significativo, a gente tem o cromossomo. Quantos pares de cromossomos que a gente tem? Alguém sabe? É 26? 23. 23. No total, a gente tem 46. Isso. 46, então, pares de cromossomo. Então, esse cromossomo, ele é formado através de todo esse processo aqui, que vai desde a formação aqui da fita de DNA, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que funciona,
enrolamento dessa fita de DNA com as proteínas que são chamadas de histonas, e a condensação vai chegando numa fase que é chamada de cromatina até chegar nos cromossomos. Então, a gente tem, por exemplo, 23 pares de cromossomos, no total 46 nas nossas células. Então, quando a nossa célula vai se dividir, vai entrar no processo de mitose, é muito importante que ocorra a duplicação desse material genético, para ir a mesma quantidade de cromossomos de uma célula para outra. Mas a gente vai ver isso mais detalhado quando a gente for ver sobre o metabolismo dos ácidos nucleicos. Então, aqui essa imagem está representando a ligação entre os nucleotídeos. As ligações entre esses nucleotídeos aqui são feitos com o grupo fosfato daquele nucleotídeo. Então, a gente chama essa ligação de ligação fosfodiéster. Então, aqui vocês estão vendo que uma pentose, um açúcar, né, uma desoxirribose, está sendo ligado em outro açúcar através de um grupamento fosfato. Por isso que a gente chama essa ligação de ligação fosfodiéster. Isso é muito importante também. Outra coisa, né, a gente ouve muito falar sobre aquela sequência 5 linha, 3 linha. Por que ocorre essa ligação aqui? Ó? Vamos supor que isso aqui está dividido, tá? A gente tem uma fita de cá e eu tenho uma fita de cá. Por que tem que ser feito esse sentido, 5 linha, 3 linha? Porque aqui, no carbono dessa pentose, desse açúcar, eu consigo ter a ligação da base nitrogenada com outra base através do carbono que está aqui na 3 linhas, e aqui enquanto está na 5 linha. Então, outro motivo por essa ligação ser ao contrário, porque uma base nitrogenada, ela tem afinidade, por exemplo, a adenina, ela tem afinidade com a timina, né, não consegue ser ligado uma adenina e outra adenina. Então, através de uma enzima que a gente chama de DNA polimerase, ela consegue fazer um molde dessa fita aqui, por exemplo. Então, através dessa fita aqui que tem um A, ela vai replicar, só que ela vai replicar através aqui, para ligar na adenina, a timina. Então, por isso que tem que ser essa sequência. Então, aqui, primeiro, né, 2 cadeias de nucleotídeo orientam-se em direções opostas. Por quê? Porque eles conseguem se ligar através dessas bases aqui que estão ligadas a essa pentose. As bases ligam-se formando uma escada helicoidal. Então, elas vão ficando transversas. Entre as bases ocorre o pareamento de adenina com timina e de citosina com a guanina. Então, a gente tem essa afinidade aqui. A adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. As 2 cadeias, elas estão enroladas formando uma dupla hélice. Então, o nucleotídeo, como a gente viu, é uma parte açúcar, uma parte base nitrogenada e uma parte o fosfato, que a gente vê aqui. Então, esse fosfato, ele possibilita a ligação aí, que a gente chama de ligação fosfodiéster. Outra parte muito importante dentre essas ligações, como que essas bases nitrogenadas elas conseguem se ligar? Através das pontes de hidrogênio. Então, a gente sempre tem que lembrar que entre a ligação da guanina com a citosina, a gente tem 3 pontes de hidrogênio, 3 ligações. Enquanto a adenina e a timina, a gente tem 2 ligações de hidrogênio, tá? Por questão de estrutura química mesmo. Então, quando a gente for falar qual ligação que é mais forte, é a guanina juntamente com a citosina. Outra parte também, que no caso aqui do DNA a gente tem a timina, mas lá no RNA a gente tem a uracila, tá? Então, nunca esqueçam dessa parte. Então, a gente tem uma molécula de DNA molde, né? E como que esse DNA ele vai ser aberto para o RNA fazer a cópia, por exemplo, dessa fita para sintetizar uma proteína. Tem uma enzima
que a gente chama de helicase, que vai ter a função de quebrar aquelas pontes de hidrogênio, essas pontes aqui que a gente viu. Então, a helicase vem cá e quebra essas pontes para separar essa fita, como está mostrando aqui nessa imagem ilustrativa. Então, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio. Tá, mas quem que vai fazer essa replicação do DNA? Então, aqui, no meio, a gente está vendo uma fita aberta, onde a helicase veio aqui e fez a quebra das fontes de hidrogênio. Então, a gente tem a enzima, que é a RNA polimerase, ela vem aqui e ela vai sintetizar um RNA transcrito através dessa fita molde. Então, ela vai adicionando as bases nitrogenadas de acordo com aquela sequência. Então, a citosina, ela se liga com a guanina e a timina se liga com a adenina. Então, a gente nunca pode esquecer essa sequência aqui. Então, em questão do RNA, ele é uma fita simples. Então, aqui a gente vê a diferença dele com o DNA, onde ele contém a uracila. E a gente tem, lógico, a gente tem vários tipos de RNA, mas aqui são os principais, que a gente vai ver na aula de metabolismo dos ácidos nucleicos. Como que ocorre o processamento dessa fita, como que ocorre o transporte dessa fita do núcleo até o citoplasma, como que vai acontecer toda a síntese de proteína através dessa fita. Então, a gente vai estudar esse metabolismo, que a gente vai estudar só mais os termos gerais. Então, o RNA mensageiro, a gente consegue definir ele como RNA-M, né, a sigla dele. Tem o RNA ribossômico, que no final tem um Rzinho, e o transportador, que tem o T pequeno aqui. Então, o RNA mensageiro, ele vai processar toda a informação que está nessa fita dupla aqui de DNA, através do processo de quebra desses pontos de hidrogênio, através da helicase. O RNA transportador, mais os aminoácidos, vão transportar essa fita até o citoplasma, e o RNA ribossômico mais as proteínas ribossomais vão formar os ribossomos, que são responsáveis aí pela síntese de proteína. Então, aqui está mais exemplificado as funções dele. O RNA mensageiro, a transcrição, né, ela ocorre através desse RNA, leva a informação do gene até o citoplasma. Então, é como se fosse uma informação que ele estivesse processando aqui para ser levado lá para o citoplasma. Então, o RNA ribossômico, ele está associado a proteínas onde formam o ribossomo. Então, o ribossomo é uma parte que a gente tem nas nossas células, tem a função de produzir, de sintetizar proteínas. Depois que essas proteínas saem dos ribossomos de dentro das células, eles vão passar ali pelo complexo de Golgi, vão passar pelo retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, para essas proteínas elas terem uma maturação correta, e no final desse processo de maturação, elas serem liberadas para serem utilizadas pelo nosso organismo. É o RNA mais abundante na célula, ou seja, o ribossômico, porque o nosso ribossomo ele tem que produzir bastante proteína, e é uma estrutura responsável pela síntese de proteína, como a gente já viu. Então, a gente tem o RNA transportador, que associado aos aminoácidos, que é aquela partezinha mais simples que a gente tem da proteína, faz uma dobradura entre si em forma de trevo e vai fazer o transporte do RNA, por exemplo, para ocorrer a síntese dele, passar ali do ribossomo para o retículo endoplasmático, seja liso ou seja rugoso, e passar também pelo complexo de Golgi. Então, aqui eu deixei umas perguntinhas, mas eu vou fazer elas aqui com vocês. Então, preciso agora da participação de vocês para ver se vocês entenderam. Brenda, eu vou perguntar para a Brenda. Vocês entenderam até aqui? Tem alguma dúvida? A gente pode passar para esses exercícios que eu deixei no slide?
Pessoal, estão aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, nessa perguntinha, peguei algumas perguntas aqui de algumas universidades para a gente conseguir armazenar mais essas informações. Então, os itens abaixo referem-se à estrutura e função dos ácidos nucleicos. Aqui a gente tem questão de estrutura dupla hélice e cadeia simples. Composição, presença de uracila e presença de timina. Função, síntese de proteína e transcrição gênica. São características do ácido ribonucleico. Se é ácido ribonucleico, a gente está falando de RNA. Então, agora eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês. Eu quero que vocês me respondam aí no chat. O RNA, ele tem dupla hélice ou cadeia simples? Simples. Beleza. Tem a presença da uracila ou da timina? Uracila. Uracila. E qual que é a função dele? Síntese de proteínas ou transcrição gênica? Síntese de proteínas. Tá. Então, a gente tem a resposta aqui, letra D. Aqui, no esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente. Lembra daquela ligação que eu estava comentando entre um nucleotídeo e outro? Essa ligação, a ligação fosfodiéster, né? Então, esse número aqui, 1, seria o quê? Seria o fosfato. Certo. O número 2 seria, aqui no caso, poderia ser tanto uma desoxirribose quanto uma ribose, né, que seria um açúcar. Então, a gente já elimina aqui a letra A, B e E. Seria a letra C ou D. Na verdade, a letra C, já contei a resposta, né? Então, no número 1 aqui a gente tem o fosfato. Aqui no número 2 a gente tem, no caso, a desoxirribose, que é o DNA. E aqui, no número 3, a gente tem a base nitrogenada. Então, ó, testes genéticos, a ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, já é possível detectar por meio de exames de DNA a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases, do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é. Isso aqui a gente tem que observar que citosina se liga a guanina e adenina se liga a timina, ou a uracila. Então, eu vou deixar vocês pensarem, vou aumentar aqui, vou dar um minutinho para vocês verem, e me falar qual que é a correta. Então, a citosina se liga a guanina e a timina se liga a adenina.
Letra A. Vamos lá, então. Citosina, guanina, adenina, timina, CG, TA, CG, GC, TA e AT. O que a gente vê de erro na letra B? C com C, aqui C com T e aqui T com G. Essa sequência aqui correta. Então, aqui, ó, assinale a alternativa que contém as palavras que completam a frase abaixo. Então, eu vou também colocar aqui maior para vocês me falar qual que é a resposta certa. Então, existem 5 tipos principais de bases nitrogenadas. Adenina, citosina, uracila, tem outras 2. As 2 primeiras possuem um duplo anel, como eu expliquei, de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada, sendo por isso denominadas de bases Voltou? Então, a letra A, certinho. Então, ó, adenina, guanina, timina, citosina e uracila. As 2 primeiras, que é a adenina e a guanina, elas possuem o duplo anel, são chamadas de purina e denominadas como bases púricas. Então, vamos lá nessa daqui. Já vocês pensaram. Assinala a alternativa incorreta. O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA são ácidas e foram identificadas a princípio no núcleo das células. B. O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte dos nucleolos, e também pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. C. O ácido ribonucleico, que é o RNA, é encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. D. Tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas pequenas de nucleotídeo. E E. As bases existentes na molécula de DNA são a adenina, guanina, citosina e uracila. Qual dessas aí vocês acham que está incorreta? E por quê? É a última, porque ela tem porque uracila, e a uracila é só presente no RNA. Isso. A uracila está presente só no RNA. No DNA, quem está presente? Timina, isso mesmo, Thiago. Então, a forma mais de ácidos nucleicos. A gente vai adentrar no processo de transcrição, de tradução, no metabolismo dos ácidos nucleicos, pensando que agora a gente vai entrar numa fase da bioquímica, que é uma fase mais complexa, tá? Até o momento a gente viu uma questão geral dos compostos orgânicos e inorgânicos. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, pode digitar aí ou falar. Então, a nossa prova fica aí para o dia 17, com os conteúdos de água e tampão, proteína e lipídio. Dê um presente aí, por favor, para mim. Digita aí no chat para eu saber. E quem eu passei... Proteína não, peraí. Carboidrato, perdão. Carboidrato e lipídio. 8h40, porque eu tenho uma aula 8h30. Tenho uma aula até 8h40.
Então, como essa aula foi gravada, eu vou mandar, dessa vez eu não vou postar no YouTube, tá? Eu vou deixar o link lá no plano de aula junto com as observações. Dúvidas não? Então, quem não tiver dúvida e já pôs presente, está liberado, tá? Boa noite para vocês, bom feriado e boa quarentena. Não, esse artigo que eu vou dar para vocês fazerem as questões, não precisa, lógico que, dependendo das questões que vocês pegarem do artigo, são importantes, né? O que são lipídios, qual que é a classificação, mas eu não vou cobrar nada específico do lipídio, eu vou cobrar do slide e das perguntas fechadas que eu estou dando através das atividades pelo portal.